Como tornar um produto atrativo e deixar de ser mais um. Vamos lá. Como tornar impressões ou personalizações atrativas. Vamos lá. Tem uma questão que é muito importante a gente entender. De um lado, a gente tem aqui... Ó, faltou um acento ali. De um lado, a gente tem aqui a palavra impressões. De outro lado, a gente tem a palavra personalizações. O que é um, o que é outro? Principalmente quando a gente for se referir aqui no método Donald Gráfica. As impressões são aquelas impressões propriamente ditas, né? É o papel impresso, são os produtos impressos, são as tiragens, os cartões de visita, os panfletos, os banners, são impressões. As personalizações, elas já surgem como uma evolução das impressões. Ou seja, o mundo foi mudando. Antigamente a gente não tinha as gráficas offset com equipamentos até mais manuais, menos modernos do que é hoje. E aí eram produzidas grandes tiragens e para supermercados, para eventos, para diversos tipos, perfis de clientes. E era na época o que muitas pessoas ganharam dinheiro assim, os blocos, as comandas, os controles manuais, não era assim? Pois é. E aí, com o passar do tempo, veio o que eu chamo no método Donald Gráfica da era da personalização. Ou seja, as personalizações chegam no mercado e até mesmo em tiragens menores, tiragens, ou seja, quantidades menores, pedidos menores, mas muito com a pegada de ser exclusivo, de ser especial, de carregar marcas. Muito utilizado em eventos, em presentes. E essas personalizações, elas são uma evolução das impressões, mas geralmente elas contam com acabamentos diferenciados. Por exemplo, as alunas estão fazendo no desafio presentes personalizados, brindes. Aí entra a parte de brindes também. Não é mais somente imprimir o papel em si, mas é já dar um destino para esse papel. Já é um nível maior, porque não é só a impressão. É a impressão com uma caneta acoplada, é a impressão com uma lixa de unha, é uma caixa box, é uma black box, toda personalizada do jeitinho que a empresa quer. Não é mais imprimir o encarte da empresa em si, é levar soluções. Vou anotar essa palavra aqui. Soluções. Então, como que eu torno as minhas impressões atrativas? Quanto mais personalizadas forem, mais atrativas são, mais atrativas. Porque o impresso, eu posso ligar para sua gráfica e falar assim, olha, quanto que custa uma impressão de um papel couché? Custa X. E eu ligo para outra gráfica e custa X. Não é que seja ruim
vender isso. Eu ainda vendo isso e vendo muito. O meu balcão hoje, graças a Deus, tem um volume de vendas alto. Mas é acompanhar as tendências do mercado. Porque de um lado a gente tem as impressões que a gente sempre fez, as apostilas, as plastificações, os documentos em geral, se você tem principalmente um atendimento ao público. Mas do outro lado veio com tudo o mercado das personalizações. E quando a gente fala de personalizações, pode ser para uma pessoa, para uma família, né? Pode ser para um batizado, para um batizado, para um aniversário, uma pessoa encomendando. Mas também pode ser corporativo. Venda ouro, geralmente ouro, né? Ouro, por enquanto, vocês vão ver que é volume financeiro. Nós vamos ter uma aula explicando isso daqui. Por enquanto, ligue ao volume financeiro. Venda ouro geralmente está ligado ou a uma grande tiragem, é um pedido muito grande, uma tiragem grande, ou é um item são itens, talvez, por exemplo, quando eu falo aqui de uma venda ouro de uma grande tiragem, pode ser 10 mil, vai depender do preço, né? 100 mil, 500 mil cópias, enfim. Agora, quando eu falo de um item, vou até escrever aqui de novo, extremamente personalizado, você pode fazer uma venda ouro de 100, de 50, de 300. Entende que o personalizado, ele tem mais valor agregado. Porque você pega uma impressão e é o que eu vivo falando, que eu tenho certeza que você já me ouviu falar. Transformar impressões em produtos. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo muito simples que todo mundo vai entender. Estamos em campanha de Dia das Mães. Lá na minha gráfica chegou um cliente simplesmente para imprimir cartõezinhos de Dia das Mães. A folha SRA3 custa lá menos de R$10. E aí as pessoas duplicam vários dentro dessa folha, imprimem os seus cartões. Elas estão levando impressões. Quando eu monto o meu catálogo e transformo essas impressões em produtos, ou seja, estou levando brindes corporativos, pequenos presentes corporativos ou até mesmo kits, ou mimos que seja para as pessoas darem, ou um presente pronto. Isso daqui eu estou transformando impressão em produto. Eu já não eu tô vendendo um Moleskine já personalizado. Eu tô vendendo uma caixinha com algo dentro. Entende? Você tá vendendo, na verdade, solução. E isso daqui as pessoas pagam mais caro. Ah, dá trabalho? Dá trabalho. Mas também, mais retorno. E é muito importante estar acompanhando, porque quanto mais solução você levar para o seu cliente, mais atrativo é a sua impressão. Mais o cliente vai pagar por ela. Então, como que eu deixo as minhas impressões atrativas, os meus produtos gráficos atrativos? Você aumenta o nível de solução. Qual que é o problema que você resolve? Como que você pode ser solucionador para o seu cliente? Por exemplo, em nível corporativo, quando a gente faz kit de experiências, a gente até posta para o cliente na casa de cada colaborador ou na casa